Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do BAC, que é Bastidores do Artigo Científico, em que eu vou te falar de uma maneira mais prática e de uma maneira mais clara sobre as dúvidas que vocês mais têm nessa jornada científica. O que acontece na hora que eu estou pensando em construir um artigo, em concorrer a uma seleção aí de mestrado, doutorado? O que passa na cabeça da gente, né? Bem, algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo as pessoas a escrever um artigo científico em um mês de uma forma descomplicada, entender esse mundo acadêmico de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais objetivo, de uma forma muito mais leve, para que a gente não fique preso aqui a um universo de que é impossível fazer pesquisa, de que é impossível ir além, e a gente tem que começar a desmistificar isso dentro da nossa cabecinha, de que a gente pode sim melhorar cada dia mais esse nosso universo científico, de como a gente pode produzir ciência. Então, é muito interessante que a gente tenha em mente isso, de que a nossa construção científica ela vai se dar aí de maneira mais prática quando a gente tem a construção lógica do que é necessário ser realizado, do que é necessário ser feito. Ah, Isaac Filho, você tá por aí? Oi! Então vamos lá, gente, o pessoal que tá no YouTube também, aqui no Facebook, tá? A gente vai começar a pensar um pouquinho sobre essa nossa construção de maneira mais prática. Então, vou colocar aqui as perguntas da caixinha que o pessoal fez aqui, colocou aqui, tá? Pra gente começar a pensar. Olha, uma das perguntas aqui que já teve na caixinha foi: quero muito ingressar no mestrado, mas perco na fase do projeto. Gente, isso é muito comum. Por quê? Nós não aprendemos de maneira prática e objetiva a estruturar o projeto lá na graduação. Por quê? A gente não vivencia muitas vezes a experiência da pesquisa, a experiência científica. Então, a gente não consegue construir de maneira mais prática, objetiva, essa definição do que é um método estruturado. Eu não estou falando aqui nem da escolha do tipo de estudo, que isso é um outro aspecto. Eu estou falando do que é mínimo na estrutura do método. Então, quando você vai concorrer para uma seleção de mestrado, para uma seleção de doutorado, o que a banca vai avaliar? Se você tem aquela estrutura mínima considerada ali para um projeto de pesquisa, de forma clara, se o seu projeto tem viabilidade. Então, certamente, quando você tenta uma seleção que você não tem um método estruturado de uma forma clara para a banca, é claro que vai ter uma rejeição, porque vai dizer assim, não, esse projeto não é interessante metodologicamente. Um segundo ponto que se tem aí em vista é o tema. O tema também precisa ser interessante. Se você não coloca um tema que seja de fato interessante, que use os 3 pilares que a gente sempre tem que abordar para a escolha do tema, que é a viabilidade desse tema, se é viável você conduzir, a aplicabilidade e uma justificativa que a gente precisa mostrar para as pessoas, envolvendo também a especificidade, o que esse tema ele é específico, que aí envolve o que? O fato dele ser raro, dele ser um tema pouco estudado, dele ser um tema que vai atender uma demanda específica de um determinado local, de uma determinada região. Então, você precisa pensar no tema do seu projeto, levando esses pilares e lembrando que a banca vai observar. Vai observar sempre se você tem um método estruturado e se você também tem um tema interessante. Hoje, muitas seleções de mestrado e doutorado, você já indica o orientador previamente. Então, você já coloca lá dentro do próprio projeto ou no momento da inscrição aquele orientador que você deseja, né, ter ali, aquela pessoa que você deseja ter como orientador. Se isso é uma realidade para o programa que você quer tentar a seleção, é muito importante que você não deixe de olhar o currículo desse orientador. Por quê? Você precisa propor algo que o orientador também tenha uma afinidade em relação ao tema. O tema para o aluno escolher é muito
viável, muito factível, mas também tem que ver se o orientador tem a habilidade com o tema para te orientar. Às vezes o orientador não conhece aquele tema, não conhece aquele universo, ele trabalha com outras perspectivas. Então, você também precisa entender o que ele faz, se essa for a condição do seu programa que você quer tentar, de você já direcionar o orientador que você quer. Então, é importante isso porque casamento precisa ter compatibilidade. E com o orientador é um casamento. Você vai estar com ele ali e precisa ter essa compatibilidade. Então, por que a gente já não tenta ajustar isso previamente? Certo? Então, isso é muito importante na hora que você quiser aí você tentar ingressar no mestrado, no doutorado, enfim, o que você for fazer de seleção, estudar de fato o que te espera nessa seleção de mestrado. Porque aí quando você faz isso, vai ficar muito mais fácil a sua jornada. Beijo, Isaac! Vamos lá, para a próxima pergunta. Você acha que usar dados secundários valoriza menos a publicação? Não, gente. A gente tem que começar a fazer dessa nossa prática científica. O fato de você utilizar dados secundários, de você não coletar dados, não subvaloriza, tampouco desvaloriza a sua publicação científica. O uso de dados secundários é uma alternativa super importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia. Então, às vezes não vai ser possível coletar dados, às vezes vai ser complexo você coletar dados. Use um banco de dados públicos, ou então use um banco de dados que existe. O que importa de fato nessa sua jornada é como eu posso entender de maneira mais prática e de maneira mais objetiva um tema, usando a ideia da especificidade. Será que existe publicação sobre esse tema? Será que já existe muita informação, muito conteúdo que foi publicado, que já foi trabalhado? Eu tenho espaço no meu banco de dados para lidar com isso? Por que é importante que a gente tenha isso claro na mente da gente, na nossa prática do dia a dia? Porque se eu não consigo desenhar o meu tema a partir de um banco de dados secundários, não adianta você coletar o dado ou você usar um banco de dados secundários. Tanto faz a fonte da informação. O que importa é você ter uma boa pergunta. Então, não há subvalorização em nenhuma hipótese da sua publicação. Inclusive, você pode publicar em revistas excelentes de alto fator de impacto. O que você precisa de fato é entender a sua pergunta, classificar isso dentro de um banco secundário. Qual é um exemplo, Ana, de um banco secundário? Pesquisa Nacional de Saúde, um exemplo de um banco secundário são os dados do DataSUS, certo? Os dados do Vigitel. Então, nós temos aí uma possibilidade enorme de dados que podem ser trabalhados. Agora, você precisa, sim, de fato, entender o que você quer estudar, certo? Isso é importante. Agora, qual é uma limitação do uso de dados secundários? É que os temas são restritos. Quando você faz uma pesquisa primária, que você vai lá, coleta os dados lá no local que você quer avaliar, você tem um retrato daquela realidade. Além de você ter um retrato daquela realidade, você também vai conseguir desenhar uma característica ou uma pergunta que você tem interesse em perguntar, em questionar, em avaliar e ter como resultado. Com dado secundário, não. Alguém já conduziu essa pesquisa, alguém já fez isso, disponibilizou esse banco e aí você vai ter que se adequar ao que existe no banco. Às vezes vai ter compatibilidade em relação ao tema. Sim, e isso é excelente. Às vezes não vai ter essa compatibilidade. Então, você precisa o quê? Entender de maneira mais prática o que representa esse dado secundário com o tema que você quer trabalhar e de que forma isso pode ser caracterizado de uma maneira mais prática. Vamos lá, outra pergunta aqui. Olha, é obrigatório realizar um estudo de revisão na dissertação? Gente,
Isso é muito interessante a gente ter isso em mente, né, aqui dentro dessa nossa construção e avaliação científica. Bem, a revisão, ela ajuda você a quê? A fazer um embasamento. A revisão ajuda você a quê? A fazer um embasamento teórico. Eu vou desenvolver uma sustentação teórica em torno de um determinado tema, em torno de uma determinada característica, para o meu leitor compreender o que está sendo posto. A dissertação, ela tem uma configuração diferente de um artigo científico. A dissertação é tudo que a gente constrói durante 2 anos e que fundamentou o nosso tema, a nossa ideia, a nossa pergunta. Então, a dissertação é um requisito essencial para você adquirir o título de mestre e você precisa, dentro desse universo, ter um embasamento. Sim, um embasamento que me ajude a entender de maneira mais prática o tema. Mas isso pode vir em forma de artigo científico. Ana, então eu posso escrever um artigo científico de revisão? Pode. Você pode fazer. O tema da minha dissertação pode ser transformado em um artigo de revisão sistemática. Eu posso defender a minha dissertação com revisão sistemática? Uma revisão integrativa? Pode, você pode sim, desde que você consiga aplicar um método adequadamente. Então, isso é muito importante, isso é algo que a gente precisa trabalhar para conseguir avançar. Ah, Paulo, que boa notícia! Eu não tirei 10 no meu TCC e sabe que suas dicas foram importantes. Que legal, fico feliz. Parabéns, Paulo, pelo 10. E é isso mesmo, o TCC nota 10 é importante no sentido do aprendizado. Como é que a gente aplica aquilo de maneira mais prática? Sobre revisão sistemática. Fico muito feliz, Paulo. Parabéns, que boa notícia. Então, quando a gente pensa em uma revisão, a gente vai pensar sempre em quê? Na estruturação. Como que eu posso fazer uma revisão na minha dissertação, no meu TCC, na minha tese? Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, coesa e lembrando sempre do ponto. Realizar um estudo de revisão é importante, super importante para a gente conseguir aplicar de forma coerente aquele tema. Então, todas as vezes que eu penso dentro de um tema, que eu sobre um tema, que eu penso sobre algo, eu sempre penso, será que tem uma possibilidade de existir uma revisão que embase isso, que fortaleça essa minha ideia de uma maneira mais prática e objetiva? Se tem, sim. Então, na dissertação, você precisa, sim, ter aí uma revisão de base, seja o seu referencial teórico ou em forma de um artigo científico que, de fato, você pode produzir enquanto revisão sistemática ou revisão integrativa. Vamos lá. Seleção de mestrado chegando. Como eu posso melhorar o meu projeto? Gente, isso é muito interessante quando a gente quer avançar. Por quê? É importante você pensar em melhorar o seu projeto, você pensar em estruturar o seu projeto. Quando eu estou aqui querendo concorrer a uma seleção de mestrado ou uma seleção de doutorado, eu preciso aplicar de maneira mais prática e objetiva essa ideia. Oi! Essa ideia de que a gente vai entender elementos essenciais de um projeto de pesquisa. O que não pode faltar no projeto de pesquisa? Quando a gente vai pensar delimitação da introdução, aí o método com tipo de pesquisa, a gente vai pensar também de maneira mais estruturada nos critérios de elegibilidade, fonte, coleta e coleta de dados, variáveis, análise dos dados, aspectos éticos. Então, quando eu tenho esse recorte, eu faço um detalhamento mais estruturado das minhas ideias dentro do meu projeto, vai ficar mais claro. Então, isso não pode faltar. Ainda a gente tem que pensar em orçamento, cronograma e a viabilidade da pesquisa. Tudo isso precisa estar ali abordado
dentro de um projeto. Às vezes a gente tem poucas páginas, tem só 10 páginas aí para escrever, ou então o espaço é livre. Isso tudo você vai delimitar e avaliar conforme a necessidade que existe. Então, se tem hoje uma necessidade, por exemplo, de escrever um pouco mais, porque o programa quer mais detalhado a seleção, faça mais detalhado. Se ele te dá um limite de páginas, então você vai ter que trabalhar a objetividade, porque o projeto, de fato, ele se desenvolve de uma maneira mais robusta durante o seu mestrado, durante o seu doutorado, e ali é uma proposta. É uma proposta que você faz para poder você conseguir atingir o objetivo que você precisa. Deixa eu olhar aqui uma outra pergunta. O Paulo colocou aqui, ó, tirei 10 no meu TCC, suas dicas de revisão sistemática contribuíram demais para isso. Obrigado! Ô, Paulo, eu fico muito feliz que tenha sido bom para você essa jornada, que você tenha aprendido aqui no canal, com tudo que você que eu coloco, que eu faço, tudo que eu faço aqui é para que vocês aproveitem ao máximo essa informação, esse conteúdo. Então eu fico assim muito feliz quando eu vejo o resultado de vocês, o sucesso de vocês, que a intenção é descomplicar, tornar a jornada mais simples, mais fácil nessa construção científica. Então, parabéns! Eu fico muito, muito feliz com esse resultado. Vamos lá! Tem mais pergunta aqui. Olha, isso é uma pergunta assim super importante, né? Tema, mudança de tema, né? A gente sempre fica pensando, pode mudar o tema, não pode mudar o tema, muda o tema, não muda o tema, o que é que eu faço com o tema? É interessante. Então aqui, é comum mudar o tema da tese sempre, já não aguento mais mudar. Gente, eu vou contar para vocês uma história. Durante o meu doutorado, eu passei 2 anos para escolher o tema, porque não porque eu tinha dificuldade de delimitar um tema ou de pensar um tema de uma maneira mais estruturada, mas porque eu ficava sempre pensando, conversando com o meu orientador, pensando, será que esse tema tá bom? E o meu orientador sempre falava assim, vamos pensar se ele é publicável? Então eu sempre ficava nesse universo, será que é publicável? Será que não é publicável? E aí foi passando o tempo, você não percebe que está passando e o tema não foi definido. Hoje, se eu pudesse voltar no passado, talvez eu teria dito assim, não, vamos delimitar esse tema aqui conforme esses critérios, que era pensar na viabilidade, especificidade e aplicabilidade. Quando essa chave virou em relação ao tema, foi a hora que eu decidi o meu tema. Eu falei, não, peraí, é viável, é aplicável e é específico? Se sim, peraí, deixa eu trabalhar com isso de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, entendendo isso de uma forma diferente. E aí eu consegui delimitar o tema. Então, às vezes, a gente precisa virar essa chave. A gente não tem que ficar pegado necessariamente ao tema, mas a gente precisa o quê? Desenvolver a nossa habilidade de utilizar esses 3 princípios da especificidade, viabilidade e aplicabilidade para selecionar o tema e a partir disso eu consegui fazer esse desenho do estudo, do que eu quero. Então, quando eu apliquei isso e eu vi que era possível a partir dos dados que eu tinha ali coletados do banco de dados que eu tinha e a partir da perspectiva de uma revisão sistemática, aí foi muito mais fácil. Escrever a tese, escrever os artigos da tese foi muito mais simples. Então a gente precisa ter cuidado com esse tempo prolongado no tema. Você ficou muito tempo no tema, isso dá um desgaste emocional e a gente fica pensando o que eu posso fazer, o que pode ser diferente, como é que isso vai mudar. Então o que você sempre tem que lembrar é que essa mudança de tema não é bom. Por quê? Você gasta energia, foca numa coisa, faz uma avaliação, aí muda o tema. Então você precisa aplicar uma técnica para conseguir delimitar isso de uma maneira mais objetiva. Você precisa ter em mente como que você vai trabalhar.
E isso é o que eu falo aqui no canal para vocês. Como eu delimito o tema, como é que eu faço isso de uma maneira mais prática, como é que eu aplico, por exemplo, uma técnica do funil para conseguir desenhar esse tema de uma maneira mais específica, pensando na minha necessidade. Quando eu consigo fazer essa construção e tornar isso mais objetivo e assertivo, o meu caminho vai ficar muito mais leve, que foi o que aconteceu comigo lá no meu doutorado. O meu caminho ficou muito mais leve, muito mais tranquilo de ser construído a partir do momento que eu tive clareza em relação ao tema. Então, se você está aí na dúvida do tema e precisa melhorar isso, precisa delimitar, comece a pensar em critérios objetivos para você apresentar para o seu orientador ou orientadora. Se você não tem critérios objetivos, a gente sempre vai ficar nesse processo de reflexão. Será que é? Será que não é? Então, uma habilidade que nós precisamos desenvolver é a nossa capacidade argumentativa em torno daquele processo, em torno daquilo que a gente quer fazer. Então, às vezes eu vejo assim, a pessoa fala assim, eu queria trabalhar diversas complicações como o desfecho de um determinado evento. Eu falei, mas gente, quando você vai trabalhar com um universo de complicações ou diversas complicações, a gente vai ter o quê? Aí uma dificuldade de delimitar uma pergunta específica, porque você abre o leque para muitas possibilidades. E cada artigo científico deve ser uma pergunta específica. Então, quando você está lá escrevendo uma tese, uma dissertação, um TCC, que você tem um objetivo geral e tem objetivos específicos, cada objetivo específico é um artigo. Então, você pode sim não colocar, por exemplo, objetivos específicos no seu TCC, se você vai produzir um artigo científico. Não precisa colocar objetivos específicos na sua dissertação se você vai produzir um artigo científico. Numa tese, a gente já produz mais artigos. Então, aí cabe os objetivos específicos. Então, esse tipo de reflexão é extremamente importante para que a gente não fique parado, travado no tema. Então, pense sempre assim, o que eu posso melhorar nessa minha construção, nessa minha jornada de definição, para que eu pare de ficar aí pulando de tema em tema. Hoje eu quero estudar o que? Eu quero estudar se o céu é azul. Amanhã eu vou estudar o que? Eu vou estudar se o sol ele brilha mais forte pela manhã. Enfim, temas que você vai ficar aí pensando e não vai conseguir aplicar. Então, com a técnica do funil, você consegue trazer isso de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais clara para a sua realidade. Escrever cientificamente, gente, não é complexo. Não estou dizendo que não vai ser uma tarefa que exija muito de você. Vai exigir porque a reflexão é importante. Quando nós exercemos o processo de reflexão, redação, nós vamos avançando dia a dia naquele processo científico. Mas eu não posso simplesmente dizer para vocês que vai ser uma tarefa fácil. Não, mas é uma tarefa que a gente pode descomplicar na jornada, que pode ser mais objetivo, mais claro, mais assertivo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna minha do DPA1 que ela me disse assim, Ana, eu estou muito feliz porque eu ingressei no doutorado com um projeto, meu orientador não me conhecia e ele ficou com medo de me orientar. Isso às vezes acontece, isso pode acontecer, a gente não sabe como é a pessoa dentro daquele processo. E aí ele falou, ele tinha medo de me orientar. E na minha banca ontem ele disse assim, que não se arrependeu de aceitar a minha orientação, que foi uma feliz escolha que ele fez. Olha, gente, que coisa gratificante uma aluna dizer isso. E sabe por que ele disse isso? Porque eu consegui desempenhar as tarefas. No curso, com a técnica que eu aprendi lá no DPA1, eu consegui escrever os meus artigos da tese de uma maneira mais simples. Eu já estou indo para o meu terceiro artigo, entendendo o que eu estou fazendo. A minha banca elogiou muito o meu trabalho. Então, quando eu recebo um feedback desse lá do DPA1, o que eu vejo, dos meus alunos? Que o método fez com que a jornada fosse mais leve, que a jornada fosse mais tranquila, menos complicada, de uma maneira mais objetiva e coesa. Então, nós precisamos entender isso de uma maneira mais prática dentro do nosso dia a dia. Porque se a gente transforma a ciência em um bicho de 7 cabeças,
a gente nunca vai conseguir avançar. A gente nunca vai mudar paradigma, porque a gente não aprende o básico. Então, quando essa aluna me contou isso ontem, eu fiquei assim radiante. Eu falei, poxa, que legal perceber que teve um reconhecimento do trabalho que você fez, teve um reconhecimento daquilo que você aplicou. É tão importante a gente conseguir ter clareza do nosso desenvolvimento acadêmico. Então, gente, você precisa desenvolver essa clareza. E às vezes a gente quer responsabilizar a universidade por esse processo, mas o que a gente precisa mesmo é ter isso claro para a gente. Ou então o orientador precisa me dar clareza ou decidir por mim. Não, você precisa ter essa clareza das etapas para você começar a decidir e tomar suas decisões. Então isso é importante. Vamos lá ver aqui. Olha, essa é uma pergunta interessante. Como eu escrevo um artigo de forma prática? Abre a página do editor de texto e coloca suas ideias. Primeiro passo. Como assim, Ana? Coloca as minhas ideias. Coloque, escreve o que você acha que é. Um processo importante que todos nós devemos passar nessa nossa construção científica e no nosso processo criativo é começar a escrever, colocar as ideias no papel. Se você tem uma ideia e você esquece a ideia, você deixa a ideia de lado, você não põe em prática, você não estabelece uma rotina, você não escreve cientificamente, você nunca vai conseguir avançar. Então, eu comecei a escrever cientificamente do nada? Não. Eu primeiro, na minha primeira etapa, coloquei as ideias no papel. E até hoje é assim, eu não chego aqui, olha, opa, agora baixou aqui a inspiração e eu vou escrever um artigo científico maravilhosamente. Não, eu primeiro preciso juntar ideias, eu primeiro preciso me conectar com aquilo que eu quero. E aí, a partir disso, eu anoto tudo. Às vezes, eu tenho um grupo sozinha, e aí eu vou lá e gravo a ideia. Por quê? Quando eu estou num momento criativo com a ideia que já está posta, que já está gravada, o que eu faço ali naquele ponto? O que eu vou delimitar? Eu vou chegar naquele momento e vou anotar a minha ideia e aplicar aquilo dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu quero escrever, dentro daquilo que eu quero fazer. Então, se você quer aprender a escrever de forma prática, comece com a jornada de eu vou anotar ideias. Anotar as ideias de uma maneira mais prática, de uma forma mais objetiva, de um modo que eu consiga captar a informação necessária e aplicar o meu conhecimento. Então, quando você anota essas informações, você anota as ideias, o segundo passo que você vai ter dentro dessa sua construção é: agora eu vou, de fato, tentar ver o que eu não sei. Aí você já vai ter o quê? O esboço de uma informação, um esboço de uma ideia, um esboço de dados que você precisa trabalhar. E o que eu não sei vai estar tudo elencado ali. Aí você vai buscar ajuda. Quando você não sabe de alguma coisa, você precisa buscar ajuda. Ou você faz um curso, ou você busca alguém mais experiente que possa te ajudar nessa sua construção de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva e coesa. Então, quando eu estou fazendo esse recorte, quando eu estou trabalhando de uma maneira mais prática, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em estruturação de ideias, e a partir da minha estruturação de ideias, eu vou conseguir avançar para a redação de um texto. Se você não tem essa estruturação de ideias, aí fica difícil, porque você abre a página do editor de texto e não sabe o que você faz. E aí, quando você abre uma página do editor de texto e não sabe o que você faz, fica complexo. Porque aí eu não sei para onde eu vou, fico muito tempo perdido ali naquela ideia, aí vem a procrastinação, vem o ócio e vem outras coisas. Selecione o que você quer fazer da sua vida. Se você quer escrever um artigo científico e pensar a ciência de maneira mais prática, essa é uma escolha que você faz. E se é uma escolha,
decida implementar isso como um hábito. A implementação de um ato e de uma rotina científica para você conseguir aplicar o seu conhecimento é extremamente importante. Você consegue fazer isso. Quando eu recebo um feedback de um aluno de que a banca foi boa, de que a qualificação foi boa, de que os artigos estão bons, ou de que o artigo foi aceito para publicação, nossa, isso para mim é gratificante, porque consigo perceber o quanto que ele aprendeu. O foco aqui é você aprender. É você avançar na sua construção científica. Se você não se dedicar para que isso aconteça, vai ser mais uma vez aquele discurso do que eu tentei e não consegui fazer. Então, gente, escrever de forma prática é treino, só que um treino direcionado, com um método aplicável, que você consegue fazer isso, reproduzir isso de uma maneira mais prática e objetiva. Então, se você está aí na dúvida do que você vai fazer, do que você precisa fazer, comece a pensar de maneira prática. Quero contar para vocês outra coisa, um spoiler aqui, que quem assistiu essa live aqui até esse momento vai receber. Depois eu vou contar lá nos stories. A partir da semana que vem, teremos uma mega surpresa, que a gente vai ter aí um super evento, mas eu não vou falar mais, tá? Um super evento, então fica ligado para você participar, para você estar ali, estar envolvido, aprender muito com tudo que vai acontecer. Então a gente vai conseguir avançar. E se você tiver dúvida, qualquer dúvida que você tenha, me mande um direct pelo Instagram, pelo Facebook, coloca um comentário nos posts, coloca um comentário no YouTube. E não fique com a dúvida para vocês. Se você tem dúvida, você pergunte. Porque quando a gente tem dúvida e não pergunta, a dúvida morre com você e aí você fica naquela angústia e não resolve. Também, gente, tem o meu canal lá do Telegram, que eu posto conteúdo sempre para vocês por lá. Então, eu recomendo fortemente que vocês também entrem no canal do Telegram para poder trabalhar algumas informações. Tem coisas que eu divulgo que são exclusivas, o link está aqui na bio do Instagram. Tem algo que só é por lá que acontece, não está publicado em outras redes sociais. Então entrem lá, acompanhem que vocês vão ver que tem muito conteúdo exclusivo para vocês. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Um beijo e até mais.